Olá, meu nome é Ana Paula Sarmento, eu sou engenheira civil e hoje nós vamos bater um papo com a Lúcia Andrade. A Lúcia é diretora de fiscalização e regulação urbana do município de São Lourenço. Lúcia tem formação em sistemas de informação, é graduada em engenharia civil, pós-graduada em design instrucional e pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. Seja muito bem-vinda, Lúcia, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado você por. Lúcia, quando eu peguei seu currículo, eu já conheci um pouco da sua história, né? E eu achei sensacional, porque eu já falei aqui várias vezes que eu sou super a favor da educação. E eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho como que foi essa sua caminhada acadêmica. Então, infelizmente, eu acho que até pela minha história de vida, eu comecei ela até um pouco tarde, sabe? Eh, eu tive primeiro meus filhos, né? Depois é que eu fui estudar. Mas eu formei em sistemas de informação já tinha 40 anos. Depois que eu fui fazer as pós e a engenharia civil. Mas a engenharia para mim já foi fácil porque eu sabia na prática tudo praticamente. Então, assim, foi só um degrau a mais, né? Aham. Mas eu acho que e ainda tenho sonhos ainda de fazer um mestrado, vamos ver. Tô Ai, nesse planejamento. nossa, muito legal. E assim, na verdade, eu não vejo como sendo uma forma errada, né? Eu acho que cada um tem uma história e eu acho bonito, porque você sendo mãe, né, com todas as dificuldades que a maternidade traz, apesar de eu não ser mãe, mas eu tenho várias amigas que são, e a gente vê que é complicado, e você ainda conseguiu correr atrás dos seus sonhos. E era jornada tripla, Nossa, pois porque é. era em casa cuidando de filho, ou trabalho na prefeitura, né, e estudar, né? Aham. Então, assim, parabéns mesmo por ser essa mulher guerreira e por mostrar que você teve capacidade de fazer e realizar os seus sonhos, né? E aí, Lúcia, eu queria saber um pouquinho a respeito da sua trajetória dentro do poder público, porque como eu te conheço, eu sei que você é, tem anos de prefeitura, né? E eu acredito que você não começou ali dentro desse cargo que você assume hoje. Então, como é que foi a sua trajetória dentro do poder público? Então, eu comecei na prefeitura em 85, como estagiária. Aí fiquei um ano de estagiária. Aí depois quando era o prefeito Orestes, comecei com o Dr. Zé Celso Garcia, de estagiário. Depois, o prefeito Orestes assinou minha carteira e eu trabalhei como administrativo, auxiliar administrativo, até o governo do Nega Véia. Aí depois começou os concursos e, e aí eu passei, mas não fui chamada. E aí eu fui sair da prefeitura. Mas isso, para mim, foi assim a melhor coisa. Hoje eu olho lá atrás, na época eu chorei muito, mas hoje eu olho e vejo que foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque fez com que eu buscasse alcançar coisas que às vezes você fica acomodada na sua função, e não faz, entendeu? Uhum. Então foi onde eu fiz a faculdade de sistemas na época e aí fui passo a passo, voltei a passar no concurso novamente. Aí estou lá até hoje. Então, se for contar todo o tempo que eu tenho de prefeitura, dá 40 anos praticamente. É, legal. E hoje, como que é a sua função dentro da Secretaria de Obras, né? Você poderia explicar É, para a gente como na verdade não funciona? é secretaria, é diretoria de obras, né? Diretoria de A gente Obras. está subordinado à Secretaria de Planejamento. Então, as pessoas às vezes confundem, mas a parte de obras públicas é que é a Secretaria de Infraestrutura. O nosso é só uma diretoria de obras particulares, né? E eu sou a diretora de obras e posturas. Então, abaixo de mim eu tenho três gerentes, né? Que é o gerente de fiscalização de obras, o gerente de fiscalização de posturas e gerente de análise de projetos. E tenho 24 funcionários lá na minha diretoria.
Aí a gente faz assim o básico do nosso setor é fiscalizar, né? Porque a gente tem as leis, é o Código de Obras, o de uso e ocupação do solo, o de parcelamento do solo e o de postura. São as 4 leis que regem a minha diretoria. Uhum. Então, a gente tem que fiscalizar o tempo todo se as pessoas estão cumprindo essas leis, né? Sim. E a gente sabe que fiscalizar não é uma tarefa fácil, né? Não. E aí eu queria saber de você, como que você lida com diferentes opiniões, né? Sabemos que temos leis para ser seguidas, mas ali dentro do ambiente de trabalho, eu queria saber de você como é que você lida com esses conflitos de ideias, né? Porque cada um ali pensa de uma forma. E aí você, tendo várias pessoas, né, subordinadas a você, eu queria saber como é que você lida com essa situação no dia a dia. Então, até não é difícil, exatamente porque tem a lei. Entendeu? Às vezes tem situações nas quais você pode utilizar o bom senso. Aí pode até ter divergência, uma pessoa quer ser mais rígida, outra um pouquinho menos, mas utilizar o bom senso sempre é bom, né? Aham. Mas nunca fora do que a lei exige, entendeu? E graças a Deus no setor não tem muito esse problema de assim, alguém querer fazer as coisas fora do que determina a lei, sabe? Uhum. Nesse aspecto, o tempo todo que eu tô lá, a gente sempre seguiu as regras mesmo. É lógico que para o cidadão isso nunca é bom. Tem uns que conseguem seguir as regras corretas, tem outros que, às vezes, até por desconhecimento, né, transgride as regras. E aí, quando a fiscalização dá uma notificação ou a multa, a pessoa se revolta um pouco. Aí, mas que chega lá, eu consigo explicar para ele que, felizmente, a gente tem regras para seguir, né? Inclusive, a gente é fiscalizado se está cumprindo aquilo ou não, né? E eu acho que o funcionário público, ele tem vários fiscais, né? Tem, Principalmente a população. E aí era outra curiosidade que eu gostaria que você explicasse para o público que está nos assistindo, como que funciona essa interação funcionário público e população, né? Porque eu acredito que deva ter demandas que você precisa conversar diretamente com alguma pessoa e explicar determinada situação. Como que as pessoas reagem a essa situação? Então, tem vários tipos de situações. Às vezes, o contribuinte se revolta com a fiscalização, mas muitas vezes é por denúncia. Vizinho denuncia, aí o fiscal vai lá. Às vezes, quem denunciou está mais errado do que o denunciado, entendeu? Então, isso aí às vezes revolta aquele que está denunciando. Ah, mas eu Sim. falei isso e também fui notificado, mas ele estava errado. E acontece também no caso, é, a população às vezes não entende que por exemplo, o fiscal, o trabalho dele é estar na rua fiscalizando as coisas, que essa é a função dele. Aham. E aí já aconteceu o caso de fiscal ser filmado em determinados lugares, sabe? Fala que É. o fiscal está ali e, e não está trabalhando, mas era ali que ele tem que estar, Sim. né? E graças a Deus a gente conseguiu comprovar através de documentos que ele tinha que estar naquele determinado lugar. Mas assim, no geral, a pessoa se revolta, mas ela chega lá, ela compreende, sabe? E um outro caso que também até gostaria de comentar, que como a gente é da área de engenharia, acontece casos do próprio profissional orientar o cliente de forma equivocada, entendeu? Uhum. É. E aí, às vezes, também tem aqueles que, infelizmente, são enganados. A pessoa vai lá, Aham. pensa que a situação está toda resolvida. Às vezes não está, entendeu? É. Tem N casos, né, diferentes Sim. todo dia. Eu imagino o que você já não deve ter visto, né, É. dentro do setor público. E aí, aproveitando um pouquinho dessa sua fala, eu lembro quando eu estava na inspetoria do CREA, a gente passava por situações parecidas no sentido de fiscalização.
A gente procura sempre orientar o nosso cliente da melhor forma possível, mas nem sempre o cliente ele segue as orientações, né? E aí, às vezes, por determinada, vamos lá, o cliente ele deixou de contratar um profissional para acompanhar a obra. Então, isso é uma coisa muito importante. Você não está comprando uma ART de execução de obras, você está contratando um profissional para acompanhar a sua obra. E aí vamos dizer que o cliente não fez, né, não contratou esse profissional e por algum motivo o CREA passou na obra, o fiscal do CREA passou na obra e notificou esse profissional. E aí às vezes as pessoas achavam que a gente, como inspetor, conseguiria retirar essa autuação. E a gente não tinha o poder de fazer isso, né? O que a gente podia fazer é auxiliar. Então, o que a pessoa tem que fazer? Olha, a partir de agora, já que você não fez isso antes, você precisa contratar um profissional para acompanhar a sua obra, né, registrar, documentar, encaminhar isso para o CREA em forma de defesa. Né? E aí o CREA vai analisar, a banca vai analisar e vai ver quais são os procedimentos, se essa multa ela vai ser reduzida ou se você vai ter que pagar essa multa integral. Então, eu vou aproveitar dessa situação para poder explicar um pouquinho em relação à função do CREA. O que o CREA exige? Para a obra residencial, né, no perímetro urbano, ela exige o projeto de arquitetônico, né, aprovado pela Prefeitura Municipal. Todas as obras precisam ter a ART de execução, independente da área. Então, precisa de um profissional que se responsabilize pela execução da obra. E aí, a partir de 100 metros, precisa de um projeto elétrico e acima de 250 metros precisa do projeto hidráulico. Isso não quer dizer que o cliente não precisa fazer os projetos. Isso é uma legislação, é aqui a legislação do CREA pede. Porém, é muito mais fácil quando você vai acompanhar uma obra e você tem todos os projetos, né? Porque a sua interação com o pedreiro fica muito mais fácil. Então, eu acho que quem está ouvindo a gente agora, quem está pensando em construir, fiquem atentos, né, em relação aos projetos, em relação à documentação. Sabemos que obra e projeto não é um valor pequeno, né? Mas se a gente for comparar os valores do projeto em relação ao preço final de uma obra, é um valor muito pequeno, é irrisório, né? Então vale a pena ter esses projetos em mãos antes de iniciar uma obra. E gera economia também, né? Gera economia, porque às vezes o cliente pensa que eu não vou fazer um projeto porque vai ficar muito caro, mas não, né? Ali o projeto ele foi calculado, ele foi pensado, ele foi dimensionado. Então isso vai... As pessoas planejam antecipadamente. Exatamente. Aí, no caso, o Código de Obras, ele também faz essas exigências, né? Então, quando você vai regularizar uma planta, aí a gente exige só a RT relativa ao projeto. Isso. Quando é de construção, aí é também para liberar o alvará, ele tem que apresentar a RT de execução. Sem isso, não libera o alvará. Isso. Você poderia explicar para a gente sobre o alvará de construção? Né? A pessoa aprovou o projeto na prefeitura, ela vai iniciar a obra, mas antes de iniciar a obra, ela precisa desse alvará, né? Isso. Está no código que toda obra só pode ser iniciada com o alvará, né? Infelizmente não é a regra, né? Sim. Mas para pegar o alvará, então, aprova o projeto, apresenta a RT de execução, aí o alvará é liberado. E tem que ser renovado de 12 em 12 meses. Certo. Aí, quando pede a renovação, o fiscal vai no local. Se a pessoa estiver executando a obra conforme o projeto, aí o alvará é liberado. Caso contrário, ele tem que regularizar aquelas alterações para posteriormente pegar o alvará. Legal. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a maioria da população é leiga, né, no que diz respeito à legislação de obra. Então, eu acredito que muitas pessoas não fazem porque não sabem, né? Então, aqui hoje é o momento oportuno para a gente poder explicar isso para a população, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, todo mundo fala nas redes sociais que São Lourenço não tem plano diretor. Muito pelo contrário, tem e desde 1993. Tanto que agora está sendo atualizado
E a própria Unifei, que é a empresa que está fazendo a atualização, os arquitetos e engenheiros de lá já conversaram comigo, falaram assim, olha, a gente já fez plano diretor para cidades grandes, Varginha, Pouso Alegre, Itajubá, e nenhuma dessas cidades tinha leis como tem em São Lourenço, entendeu? Aham. Então ele falou que, embora o plano seja de 93, já tenha 32 anos, né? Sim, Mas ele foi feito assim com uma visão para 50 anos à frente. Então eles acharam muito bom, certo. sabe? Agora, infelizmente, o profissional daqui tem gente que na época do próprio plano já era um profissional da área de engenharia e arquitetura. E às vezes até hoje continua cometendo erros, mas eu acho que por preguiça de ler, sabe? Aham. E o código é muito extenso. Às vezes a Sim, pessoa tem preguiça de ler, prefere, às vezes, comete um erro, fala, a pessoa fala para mim o que que é para eu sim, corrigir. aham. Vai ser É, analisado o projeto mesmo, né? Então, isso. passar a Aí, bola. é. Mas eu acho que a gente, eu e você, a gente gosta de estudar. Eu acho que todo profissional deveria debruçar sobre os códigos, entendeu? Ia facilitar muito a vida deles, agilizar Sim. muito o trabalho, né? Ontem a gente estava conversando sobre legislação e sobre o curso de engenharia no geral. Muitas pessoas imaginam que, eu sou engenheiro, eu não preciso ler, né? E muito Muito pelo pelo contrário. contrário, tem que É, saber interpretar tudo, né? é a, lei, a base do nosso trabalho é a legislação, Sim. né? Então a gente As realmente precisa ler ABNTs, tudo. exatamente, né? Legal, Lúcia. E eu queria saber de você também, com essa caminhada, né, longa caminhada dentro da prefeitura ainda, qual foi o projeto que você sentiu que teve uma dificuldade muito grande de trabalhar, em relação aos desafios, e o que você aprendeu com esse projeto? Eu acho que, na verdade, o meu maior desafio foi no dia que eu assumi esse cargo, entendeu? Imagino. É, De início, assim, eu fiquei um pouco insegura. Até na época o prefeito me convidou, eu comentei isso com ele. Ele falou assim: não, acho que pela sua história aqui você vai desenvolver bem. E graças a Deus correu tudo bem mesmo. Agora, no início, dá aquele friozinho na barriga, né? Mas com o sim, passar dos dias, você se é, acomoda e vai, a vida segue. é verdade. Joia. Em relação à mulher na engenharia, eu queria saber de você o que você sendo mulher, né? Vamos falar agora de um assunto um pouco polêmico. Você já sentiu na pele, já vivenciou algum tipo de preconceito por ser mulher e Sim, engenheira? Você poderia compartilhar um pouquinho da sua e, história com a e, gente? e não só na prefeitura, mas também no campo da engenharia mesmo, sendo projetos Sim, ou na obra, né? Porque a mulher, infelizmente, sofre preconceito, assédio, e ela não é valorizada igual a um homem, engenheiro, eu falo no caso. Então, assim, já tive casos dentro da prefeitura, por exemplo, do contribuinte chegar, questionar o porquê de tal situação, aí eu explico. Aí, e ele continua me questionando. Quando chega um homem, um fiscal, por exemplo, e fala a mesma coisa que eu, a pessoa, aí ela cata aquela situação, entende. entendeu? Em obras já tive problemas também, assim, pedreiro e não aceita o que a gente fala que é a maneira correta de ser feita. Fala, não, trabalhei minha vida inteira assim, Uhum, sabe? Essas situações já passei, sim. sim. E o que você acha que nós, mulheres, podemos fazer para poder fazer com que isso mude, né? Que sejamos mais respeitadas, que, assim, eu entendo que a engenharia, ela, até então, ela é ocupar a ocupação é bem Masculinizada, né? masculinizada, né? Mas isso não quer dizer que nós, mulheres, não temos capacidade para poder executar um trabalho bem feito, né? É, as próprias estatísticas provam isso, né? Por exemplo, em salas de aula
O CONFEA tem uma estatística que somente 20% dos formandos em engenharia são mulheres. Aham. E as mulheres ganham 38% a menos que os homens, entendeu? E infelizmente a gente tem que estudar muito mais que os homens para poder provar que a gente sabe tanto quanto eles, né? Exato. Que as estatísticas também falam isso. Os homens estudam geralmente 7,1 anos, enquanto as mulheres têm que ter 8,2 para Aham. poder serem nivelados. E os salários, até em grandes empresas, na prefeitura não sinto isso, porque é tabelado, né? Sim, Então, essa diferença salarial não tem. Mas na vida privada existe isso muito. sim. Já tive, assim, é coisa de dar orçamento, porque no meu foco na área privada é mais projetos de prevenção de incêndio e na Uhum. área de segurança do trabalho. Sim. Então, eu acho que já aconteceu de perder orçamento para pessoas de sexo masculino que estavam com preço até mais caro que o meu. Mas por Aham. serem homens, É. as pessoas, o cliente dá mais credibilidade ao homem, entendeu? Aham. Nessa área de engenharia. Sim. E falando sobre estatística, eu estava vendo um estudo onde falava que nós, mulheres, precisamos deter o conhecimento em 80% para aplicar efetivamente. Já o homem, quando ele detém 60%, ele já sabe tudo. Então, assim, a mulher, isso é comprovado, né? Que a mulher estuda mais Ah, que o homem. Mas isso não quer dizer que a gente saiba mais que o homem. A gente estuda mais porque o mercado exige isso da gente, né? Mas eu vejo isso de uma forma bacana. Eu acho que é legal a gente se capacitar, né? Eu acho que é legal ver mulheres com um currículo iguais ao seu. Eu admiro muito a mulher que estuda, né? Ainda mais no seu caso, que tem filhos, tem netos hoje, né? Que você com certeza ajuda ali a sua filha, né? A cuidar dos seus netos. E mesmo assim ainda arruma um tempinho para estudar, né? E aí eu queria saber de você, como que você faz para se manter atualizada, Lúcia? Quais os mecanismos que você utiliza para estudo? então, é, hoje em dia, o online é muito fácil você ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, né? Aham, Até alguns meses atrás aí eu comprei um curso que eu, assim, tenho uma pretensão, um sonho, né, de construir uma casinha para mim na roça e eu estava querendo fazer de tijolo ecológico, por exemplo. aham, Então comprei o curso, me amei a situação. Mas uma outra coisa que eu queria te falar, na obra, a mulher engenheira, as pessoas entendem que a gente tem que chegar ali e eles acham que você tem que saber fazer o serviço do pedreiro. E não é essa, executar o mão na exato. massa. E não é essa a função do engenheiro, não é? Não, Então, aí até você chega na obra, o próprio pedreiro, ele quer que você prova para ele que você sabe fazer aquela situação, né? exato. Mas a maneira mesmo eu acho que de se atualizar é o online. E hoje, uma coisa assim que eu quero muito é me aprofundar mais no Revit, Uhum, entendeu? Porque hoje eu acho que quem domina essa ferramenta do Revit, ele consegue, você entra ali, ele faz o projeto estrutural, o elétrico, hidráulico, sim. prevenção de incêndio, arquitetônico. Você já sai com o 3D, o orçamento, né? A planilha de quantitativo e de custos. Isso sai, ele é um completo. Eu acho que hoje, talvez, na minha cabeça, mais atualizado. Eu concordo com você. E eu já fiz uma coisinha ou outra no Revit, mas eu tenho estudado um pouco, gostaria de me dedicar mais, preciso me dedicar mais ao Revit. Ele é complexo, muito É, complexo. Eu já fiz um curso presencial em Belo Horizonte aham, uma vez, mas assim, quando eu fiz, eu não sabia nada. aham, Então eu tenho a pretensão de fazer um novo, porque eu acho que aí quando você já está assim, tipo, engatinhando na situação,
agora, se eu fizer, eu vou conseguir desenvolver muito melhor dentro dele, Exato. sabe? E o problema dele é que é o custo, né, Ana Paula? Aham, Porque se a gente o for custo do software, né? o custo dele é muito alto ainda, né? E é interessante porque a gente que começou. Eu acredito que você pegou prancheta. Sim. Eu não peguei a Eu prancheta. trabalhei 20 anos na prancheta. Na prancheta, né? Eu já peguei o AutoCAD R14 na época. Quando eu aprendi também foi no 14, era em DOS ainda, Nossa, né? então. Mas assim, hoje a gente tem muita habilidade no AutoCAD, né? Então eu falo assim, a gente não precisa nem pensar muito para poder desenhar. Então, quando você está fazendo essa transição, você perde um pouquinho mais de tempo, porque você tem que pensar no comando, mas eu acho que o AutoCAD auxilia muito a entender o Revit, né? Porque tem coisa ali que é muito intuitiva pra gente. E eu falo assim que dá até raiva, porque, por exemplo, no AutoCAD você desenha linhas, né? E aí você precisa fazer o corte, fazer a fachada, né? No E o Revit como se é um passe de mágica. Estivesse executando a obra já. Exatamente, é muito legal. E as interferências que você tem no canteiro de obra é muito menor, né? Sabemos que a gente ainda está engatinhando no BIM aqui no Brasil, mas eu fico muito feliz de saber que você, que assume um papel importantíssimo dentro da nossa prefeitura, né, de São Lourenço, tem conhecimento disso, e eu sei que outras pessoas que trabalham lá também têm, porque a partir do momento que o poder público ele começa a exigir, o profissional ele tem que correr atrás, ele tem que se capacitar, porque senão ele vai ficar para trás. Com certeza. Né? Então, esse elo é muito importante, né? E, Lúcia, eu queria saber de você, o que você poderia falar para inspirar meninas e mulheres que queiram seguir nas áreas das engenharias? Tem que ser guerreira, né? Tem que querer muito. Tem que querer muito, tem que gostar da matemática. Porque a gente sabe, eu não sei se o seu caso, acho que você já era formada em matemática quando foi para engenharia, Foi. né? Eu tinha feito sistemas, tinha muita matemática também, mas não igual a engenharia. Então, eu acho assim, quem não gosta de matemática, não sei. Mas engenharia, chegava lá e falava, gente do céu, quanto mais eu vejo, menos eu sei que eu sei matemática, porque é muita coisinha. Mas a pessoa, se for dedicada, eu acho que vale a pena. Sim. É um desafio gostoso de fazer, né? E eu acho importante a gente falar também o seguinte, tudo que a gente se dispõe a fazer, né, tudo que a gente quer muito, a gente consegue. Porque realmente essa questão, quando eu fui fazer engenharia, eu já tinha licenciatura em matemática, né? Mas aí, quando eu cheguei lá, eu descobri a física. E aí eu falei, meu Deus. E aí o que aconteceu? Eu aproveitei os meus créditos da matemática para engenharia. Então eu formei com 3 anos e meio. Só que eu entrei no 4º período. Então, assim, o 4º período para mim foi o pior, porque eu tive que estudar muito, porque eu já não lembrava de muita coisa que eu já tinha visto na matemática, eu não lembrava. Teve disciplinas que eu repeti na engenharia exatamente por isso. A gente não lembra. Porque, por exemplo, assim, nos sistemas eu tive cálculo 1 e 2. Na engenharia eu teria o 3. Aí eu falei, como eu vou fazer o 3 se eu não lembro mais do 1 e 2? Aí eu repeti, entendeu? Foi bom para mim. Sim, é bom. Porque aí eu tive mais embasamento, mas assim, não é fácil, não. Não é. E aí eu já tinha, né, eu tinha feito os cálculos na matemática, e quando eu fui para engenharia, que eu entrei no 4º período, eu já peguei as matérias específicas. Foi muito complicado, porque eu tinha que ter uma base muito boa de física que o pessoal teve nos primeiros períodos que eu não vi. E eu já não lembrava mais, porque quantos anos eu tinha estudado física? Então, assim, o 4º período para mim foi o mais difícil. Eu tive que estudar muito. Aí eu lembro quando eu fui fazer cálculo 3, gente, não lembrava nada de física, porque tinha muita física no cálculo 3. Então, foi muito puxado. Mas mesmo assim, eu consegui, graças a Deus, né? Me esforcei muito ali. Outra coisa muito importante que eu queria falar também
eu estudei em escola pública, né? Então, assim, por isso que eu falo, quando a pessoa quer e ela se dedica, ela vai conseguir, né? Pode ser um pouquinho mais difícil? Pode, porque é difícil a gente comparar um aluno de escola pública com um aluno de escola particular, né? Infelizmente, o ensino é diferente, né? Nesse caso, Ana Paula, eu tive, no caso de sistemas, eu tive alguma dificuldade. Por quê? Quando eu fiz o segundo grau, eu fiz curso técnico de magistério. Uhum. Então, eu não tive aquela matemática apurada, verdadeira do segundo que você tem no segundo grau, no ensino médio hoje. Né? Sim. Na época, era muito focada mesmo em disciplinas para você dar aula para a primeira, quarta série. Então, quando eu entrei, tinha coisas que eu via assim nos sistemas e falei, parece que eu nunca vi isso na vida. Entendeu? Mas foi assim, bem puxado. Eu tive que voltar às matérias lá do ensino médio para poder pegar direito. Foi difícil. Nossa, eu imagino, Lúcia. Mas você conseguiu, eu consegui. E com certeza. Todo mundo pode conseguir. Todo mundo pode, né? Basta ter dedicação. Basta querer. Né? Basta querer. E aí eu lembro também dos meus pais, desde pequenininha, sempre falavam: senta do lado dos melhores alunos, suga todo o conhecimento do seu professor, não tenha vergonha. Então, assim, eu sempre fui uma aluna dedicada. As meninas, até minhas amigas, brincam: porque você gosta de estudar? Eu falo: não, gente, não é que eu gosto de estudar. Eu acho que conhecimento. Eu gosto de ter o conhecimento, sabe? Eu acho legal você saber de diversos assuntos, né? Acho que a gente está aqui no mundo para poder evoluir, né? E estudar é uma forma de fazer isso acontecer. Exato. Eu acho que ser generalista é uma coisa importante. Agora, especialista, você vai ser num assunto X específico que você escolheu. Mas quanto mais coisas você souber, muito melhor. Exato. Né? Eu concordo com você. E aí eu acho que isso é uma característica da mulher também. Porque a gente tem... a gente procura vários conhecimentos, né? Eu vejo que o homem, às vezes, ele é mais específico, né? Em determinadas áreas. Ele foca naquilo ali. E a gente que mora numa cidade pequena, eu acho interessante a gente trabalhar com... ter algumas possibilidades de trabalho, né? Não ficar restrita somente em uma área, né? Isso é a minha opinião, né? E, por exemplo, a minha experiência com sistemas de informação, que lá era assim, 50% das disciplinas da área de administração, 50% de ciência da computação. Mas você aprendia muito a trabalhar com a informação. Então, isso no trabalho, tanto no trabalho da prefeitura, acho até que hoje, onde eu estou, não é tanto, mas onde eu era, na infraestrutura, eu usava muito a informação para desenvolver melhor o trabalho, entendeu? E isso em qualquer coisa da vida, porque hoje em dia, se você domina a informação, você está anos-luz à frente do seu concorrente. Exatamente. Eu acho isso tudo muito importante, assim, tudo que você fizer. Às vezes a pessoa fala assim, tem um curso gratuito ali, não vou fazer porque isso não me interessa, mas às vezes aquilo ali pode te dar um embasamento lá na frente para você ter uma visão diferente de alguma situação, né? Saber desenroscar uma outra situação, né? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado lá na Unifei. E aí foi muito legal, por quê? Por conta dos contatos que eu fiz lá dentro. E assim, a gente conhece pessoas de várias áreas, né? E assim, a troca de experiência dentro do mestrado é muito grande. E aí eu tinha professores lá que trabalharam fora da instituição, né, por anos, se aposentou, prestou o concurso e foi trabalhar dentro da academia. Então, assim, o que a gente aprende com esses profissionais que exerceram a profissão e depois veio para a área acadêmica, nossa, aí traz a prática muito melhor. A prática foi muito legal, né? E, Lúcia, agora falando um pouquinho do seu trabalho como engenheira, né? Fora
da prefeitura. Você me falou que trabalha bastante com engenharia de segurança do trabalho e projeto de prevenção em combate a incêndio, né? Eu queria saber de você eu acho que você, assim como eu, não atua muito nas redes sociais, né? Eu acho que você não faz assim um trabalho muito grande nas redes sociais, Do né? meu De trabalho, não. divulgação do trabalho e tudo mais. Como que você faz para captar clientes? Como que funciona essa questão? Na verdade, eu nunca fui atrás, o cliente que veio atrás de Aham. mim, entendeu? Então, acho que é aquilo, você desenvolve trabalho para um e ele que vai te indicando para os outros, né? É o boca a boca, Boca a boca, né? A não me propaganda. preocupo muito com esse fato, assim, de ficar me divulgando muito não, sabe? Aham. Então, o meu foco verdadeiro é esse mesmo, de prevenção de incêndio e assino como engenheiro de segurança do trabalho uma empresa aqui de São Lourenço. Aham. Agora, a parte de projeto arquitetônico, às vezes eu faço, mas devido à minha função na prefeitura, eu evito, sabe? Faço Aham. só se for assim para pessoas muito chegadas, conhecidas minha mesmo, assim, da família, aí eu faço, mas caso contrário eu evito para não dar conflito de situações, porque é difícil você estar ali, às vezes eu ajudo o Pedro a fazer análise de projetos. Aí eu vou analisar um projeto que eu Que mesmo é fiz, não seu. faz sentido. Aham. Então, E quando essa isso. situação eu evito. Joia. E quando por algum motivo isso acontece, como é que vocês trabalham com essa questão da análise, né? Você trabalhando ali dentro, entrou com um projeto. Como que é feita essa Ah, não análise? passa nada pela minha mão. É Aham. sempre o Pedro ou o Cleiton fazem a análise. E quando é o projeto do Pedro, ou o Cleiton ou eu fazemos do dele. Ele também não Sim. É a faz ética nada. profissional, Exato, é. né? Legal, Lúcia. E em relação à engenharia de segurança do trabalho, você acabou de falar que é responsável por uma empresa, né? Como que é a sua atuação dentro dessa empresa? Então, lá é de medicina de segurança do trabalho. Uhum. Então, lá tem 3 técnicos de segurança. Praticamente eles fazem todo o trabalho, faz o treinamento, faz tudo. Eu faço eles até os laudos, essas coisas a gente faz Aham, juntos em lá, conjunto. mas eu assino mesmo para ela. É Aham, até de família. aham, é. Então é uma empresa bem próxima, não tem esse Aham, problema, entendeu? entendi. É, você confia nos profissionais que estão Sim, trabalhando ali sim, dentro sim. dessa empresa e trabalha em conjunto com eles, né? E agora falando um pouquinho sobre os projetos de prevenção e combate a incêndio, né? Teve algum projeto que teve assim uma dificuldade muito grande Ah, tive. de executar, de projetar? Você poderia falar um pouquinho sobre. Não precisa citar nome de empresa, nada disso, mas você poderia compartilhar essa história com a gente? É, eu tive agora recente até um projeto que eu peguei grande de Aham. 20, mais de 22 mil metros. Nossa! É. E esse projeto, ele tinha sido já aprovado na época, e não era nesse sistema digital do bombeiro, Infocip. Foi no papel. E aí eles perderam os CDs, aquela coisa. Só que quando eu pedi para migrar para o sistema digital, eles não tinham como fazer. Eles falaram, "Não, você vai ter que dar entrada, Refazer o projeto. fazer tudo de Nossa. novo." Só que como era um projeto muito grande, ele atualizar ele hoje estava assim ficando uma coisa extremamente onerosa. Aham. Aí por sorte, com o auxílio de uma pessoa de Varginha que dentro do corpo de bombeiro mesmo, aí a gente conseguiu comprovar dentro da lei que o projeto, um papel, ia ser restaurado. Aham. E aí eu consegui, mas olha, era assim, tive eh, tinha exigências até de chuveiro automático. Nossa. É. Foi difícil, tive que até Aham. estudar, cheguei até a É. começar a mexer, A sabe? parte boa é essa, né? Que a gente É, aprende, né, com as exato. dificuldades. Nossa, mas assim,
passei semanas Sem quente, dormir. cabeça quente, chega aqui, mas deu certo. No fim. É, O tem importante é isso. exatamente, tem projeto que a gente fica mesmo, a gente perde noite de sonos, né? E aí eu acho que é aquilo que sempre é uma responsabilidade, porque você assumiu junto do cliente que você É, ia ser capaz de fazer aquilo, e de repente, eu acho que a nossa função de engenheira é conseguir fazer um serviço de forma que fique o menos oneroso possível para o cliente, né? Aí quando você começa a ver que aquilo tá, o custo está só subindo, subindo, eu fico meio apavorada, mas é, deu certo. é, eu acho que esse é o nosso papel como engenheira, realmente, é fazer o projeto seguro, seguindo as legislações, mas a gente precisa pensar também do lado financeiro, né? Porque tudo é custo, Exato. então a gente não trabalha. Por isso a engenharia ela é multidisciplinar, né? Porque a gente não está trabalhando ali somente com a legislação, somente com o projeto, vai muito além. Então a É. gente pensa também na questão financeira. E eu acho que isso aí é um fato que muitas vezes a pessoa começa uma obra, ela não procura um profissional, ela não faz um projeto, não faz os orçamentos de forma correta. Começa meio empiricamente, assim, né? Aham. E aí quando ela começa a ver, às vezes faz um projeto estrutural, aí começa a ver o custo daquilo, aí na própria obra, isso é um risco para a gente assinar projeto responsabilidade de obra, de Sim, execução. sim. E a pessoa vê o custo daquilo, começa ela e o pedreiro. Já aconteceu o caso assim que eu sei. Ah, Aham. vamos tirar isso, vamos Tirar tirar aquilo. ferro. Então, assim, se a responsabilidade é da gente, assim, muito difícil, uma situação difícil de lidar. E aí, assim, como a gente trabalha numa cidade muito pequena, a gente sempre ouve, né? Ah, porque o engenheiro tal, ele pesa a mão. Gente, o engenheiro, ele calcula, né? Exato. Então, assim, o que ele colocou ali no projeto tem um motivo, foi calculado, né? Não é mediúnico. Ah, eu acho que nesse local eu preciso colocar 4 barras de 16 milímetros. Não, existe um cálculo para isso. Então, eu acho que é importante a gente respeitar o profissional, né? Porque foram dias de projetos, É. né? Às vezes, noites sem dormir, porque acontece de você pegar um projeto arquitetônico, um vão muito grande, né? E o cliente te contratou, você precisa dar a solução para aquilo. Então, a gente precisa respeitar o profissional, né? E assim, eu respeito muito os pedreiros, eu respeito muito os serventes, porque sem ele a obra não Não seria sai. possível. Mas eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né, de falar determinadas coisas. Ah, não precisa, vamos tirar. Não, não vamos tirar. Eu acho que o que é possível ser feito é: recebi um projeto, eu vou dar uma estudada nesse projeto e eu vou trocar uma ideia com o projetista. Olha, será que a gente poderia fazer isso aqui de uma outra forma? Se for possível, o Pode projetista vai estudar. auxiliar. Ok. Agora, retirar um ferro que foi calculado, dimensionado para existir, É um risco, é né? um risco muito grande. Ana Paula, e eu já tive um problema assim que eu formei em engenharia, teve uma pessoa que me procurou fazer um projeto, aí eu fiz, aí ele tinha que executar a obra. Ele pediu, falou assim: ah, não, você não me dá execução, a gente combinou tudo, valores, quantas vezes eu ia na obra, tudo. Assim que eu tirei a guia foi Hum, paga. Ele pegou simplesmente e falou para mim: não, não quero que você vá na obra, nossa. que o meu pedreiro da minha confiança. E aí eu até tentei dar baixo naquela RT no CREA, não consegui. Porque eu tentei um distrato, porque era um distrato que ele fez Sim, comigo. sim, E não consegui fazer isso lá. Aí eu fiquei como responsável de uma obra sem poder ir lá. Deus. E assim, sorte que era uma coisa assim, térrea, sabe? Simples, né? Mais Mais simples. simples. Aham. Mas é assim. Mas não deixe de ser a sua Exato, responsabilidade, é né? um risco assim, que a gente corre. Então, hoje eu ajo de forma totalmente diferente. Falo assim: não, a gente faz um contrato, se a pessoa assinar, então, porque você simplesmente, às vezes, combinar com a pessoa e a outra não
não cumprir com a palavra é complexo demais. É complicado, sim. E é muita responsabilidade, né, É. Lúcia? Engenharia é um peso, né? A gente Assim, precisa ter muita responsabilidade com os nossos atos, né? E, Lúcia, você poderia explicar para gente como que, vamos lá, eu tenho um empreendimento e eu recebi uma notificação do Corpo de Bombeiros e eu preciso regularizar. Como que é esse trâmite? Quais são os primeiros passos para poder regularizar, seja um edifício residencial, seja um comércio? é. Isso a pessoa às vezes confunde, porque às vezes o bombeiro vai lá e notifica uma loja, mas a loja está dentro de um prédio que tem Uhum, várias lojinhas. Aí você conseguir explicar para aquele cliente que eu não posso fazer o projeto só da loja dele. Eu sim. tenho que fazer de todas as lojas e do prédio inteiro, Aham, né? Às vezes a pessoa não entende, não, mas eu quero só da minha lojinha e tal. Mas aí você mostra na lei como que tem que ser. sim. é, Enfim, eles entendem, sim. Não tem esse É, problema muito, não. aham, entendi. E teria algum outro assunto que a gente não tenha conversado, que você queria que o pessoal soubesse? Ah, com relação ao meu trabalho na prefeitura, o que eu queria, assim, é que o profissional de engenharia e arquitetura se interessasse mais, assim, estudar as leis que regem o nosso trabalho, né? Que é a lei de uso e ocupação do solo, o código de obras e parcelamento do solo. Porque o profissional que dominar essas três leis, ele sim, facilita o trabalho dele na prefeitura, né? Aham, Evita. Às vezes a pessoa reclama muito que entra com projeto, demora para ser aprovado e tal, mas é muito por erros, assim, erros básicos, sim. entendeu? Que a pessoa, às vezes, por não estudar o código mais profundamente, comete erros básicos. Mas, Aham. fora isso, acho que Era isso era mesmo que isso você queria mesmo. falar. Tá, só para a gente encerrar, se você puder falar para a gente como que está a situação do plano diretor de São Lourenço? O plano diretor está em estudo, né? Sendo feito pela Unifei. Tem um cronograma que está seguindo. Agora a gente terminou o produto 5, está em análise, que é exatamente o parte de zoneamento e os modelos de assentamento, coeficiente de aproveitamento, a taxa de Aham, ocupação, está nessa fase. Teve algumas alterações, e aí, assim que ele for terminado, acho que daqui uns 15 dias, que tem um decreto, aí tem um grupo técnico e tem um grupo gestor. Já teve reunião com os dois grupos. aham, Aí esse grupo gestor agora é que está fazendo as alterações, né? Cada um envia para a Unifei. Assim que fechar o pacote, aí o produto 5 fica pronto e depois eu acho que vai para audiência pública já. Ah, legal. E eu acredito que vocês devem ter se atentado para isso. Teve uma situação que nós fizemos um projeto de um edifício e aí o arquiteto responsável pela arquitetura, ele colocou uma medida de largura de escada que na prefeitura é aprovado. Só que no bombeiro a gente precisa de uma largura maior. E aí entrou em conflito, né? Porque o cliente ele queria saber. Mas por que que eu não posso fazer conforme está no projeto arquitetônico que é aprovado pela prefeitura? Porque chegava no bombeiro, a gente pedia Passado. para aumentar. Então, essas questões serão Então, solucionadas? essas questões a gente ainda não chegou nela, porque isso é exato a atualização do Código de Obras, Certo. certo? E o Código de Obras, ele vai ser atualizado de acordo com até normas de ABNT, porque o Aham. bombeiro, as normas do bombeiro já estão de acordo com as normas de ABNT. Sim. Esses dias até o promotor fez um questionamento também se no código ia entrar as leis de acessibilidade, porque o Aham. código atual você não tem.
Você Uhum. pode fazer um prédio, não tem nada no código que exige que você tenha acessibilidade, porque ele é de 32 anos atrás, né? Sim. Então agora isso tudo vai ser atualizado. Interessante. Mas aí eu acho que tem situações que mesmo não sendo previstas hoje no Código de Obras, vai muito da consciência do profissional, né? Então, assim, Exato. eu acho que é claro que temos loteamentos aqui em São Lourenço que é impossível fazer determinadas coisas, né? Em questão de acessibilidade. Porque um cadeirante subir uma rua muito inclinada, né, tem toda a sua dificuldade. Mas eu acho que cabe ao profissional também ficar atento a essas questões, né? Quando for É, edificar, e isso projetar. eu acho que em anos anteriores a prefeitura até falhou nesse aspecto, eu acho. Uhum. Que às vezes, quando apresenta um projeto de parcelamento de solo, você tem que mostrar as curvas. E eu acho que em alguns loteamentos mais antigos, essa curva de nível foi falseada, vamos dizer assim, entendeu? Aham. Então, no papel, aceita qualquer Aceita coisa. tudo, né? Aí, quando vai executar no local, aquilo é totalmente provável. Então, realmente tem ruas que a inclinação é muito acima do permitido. Sim. Isso é um erro do poder público. Agora, muitas vezes a pessoa também faz projeto, mas não pensa na acessibilidade. Exato. Então, às vezes faz uma garagem de uma forma errada, coloca a viga baldrame, faz a viga baldrame e sobra um degrau lá de Muito 50 alta, né? centímetros você subir no Uhum. piso da garagem. Aí o É. que, que ele entende? Que ele tem que jogar a rampa para a rua, para o passeio, Ah, né? também. Aí fica dando aqueles degraus lá de um É. vizinho para o outro. Mas aí já são erros construtivos que muitas vezes o profissional, às vezes tinha um profissional de engenharia e não orientou o cliente, e Aham. às vezes é aquilo que a gente falou, a pessoa faz sem o profissional, Sem o né? profissional, é. Ou então faz daquela forma, né? Ah, eu sempre fiz assim, por que que agora eu tenho que É, mudar? Ou então, ah, o meu vizinho fez dessa forma, por que que eu não posso é. fazer assim? Por isso que eu acho importante qualquer obra tem que ter um recuo, entendeu? Aham. Nesse novo código agora, essa parte vai ser exigida. Uhum. Qualquer modelo de assentamento tem que ter um recuo. Exatamente. Esse recuo vai te ajudar a solucionar problemas De acessibilidade, exato de né? acessibilidade, porque você vai fazer sua garagem, você não está fazendo ela no nível da rua, você vai ter que fazer ela mais Exatamente. recuada. Aí, esse problema de acessibilidade, ou você vai fazer uma rampa para subir ou para descer, mas vai acessar a sua garagem sem interferir no passeio na rua, entendeu? Exato. E tendo isso especificado em código, é muito mais fácil da gente comunicar com o cliente também, né? Porque é, se o meu vizinho fez, eu também quero fazer. Mas a partir desse momento, eu não posso fazer porque a legislação não me permite. Então fica mais fácil essa interação do profissional com o É. cliente Mas também. o código de hoje tem muitas coisas que ele exige e que as pessoas nem sabem. Por exemplo, você vai iniciar uma obra, lá no código tem. Você tem que pagar as taxas de nivelamento e para a prefeitura. Ninguém pede Aham. isso, entendeu? E aí, quando o fiscal chega no local, se a obra já iniciou, não adianta ele te notificar e pagar uma Sim, taxa de nivelamento, porque não faz mais não faz sentido aquilo, sentido. né? É. Então, assim, e eu acho até que o contribuinte, assim, a maioria faz as coisas corretas, sabe, Ana Paula? Aham. É um ou outro Que não quer que cumprir, não quer né? cumprir, exatamente. Infelizmente, às vezes a pessoa fala assim, passeio, por exemplo, reclama muito de passeio. A Aham. responsabilidade de passeio é do contribuinte, é do Sim. proprietário daquele local. Então, a gente notifica, mas a gente não tem poder de ir lá e obrigar ele a Quebrar, quebrar aquilo, né? É. fazer. Então, no código, igual acontece construção sobre faixa de servidão, a gente notifica. Aham. Esse governo agora, do Dr. Lessa, já até aconteceu isso, em 3 casos.
porque no código fala que o prefeito monta uma comissão, aquela comissão, se julgar que aquele local tem que ser demolido, aí a pessoa é obrigada a fazer. E já aconteceu dessa comissão fazer esse parecer e houve a demolição sobre a servidão, entendeu? Aham. Porém, tem coisas muito antigas, a pessoa faz TAC com o promotor para continuar Sim. com a moção lá. Tem Aham. vários. Eu acho que foi muito interessante esse nosso bate-papo, Lúcia, porque o cidadão ele nem sempre sabe o que acontece dentro do poder público. E às Não, vezes a pessoa pode ter uma má impressão, né? E falar, nossa, eles estão ali para poder cumprir uma lei, mas aí vem um ataque que faz você descumprir o que exato. deveria ser cumprido, né? E não por responsabilidade sua, né? Por hierarquia. Exato. Então, eu acho que esse nosso bate-papo foi muito interessante para a gente poder explicar isso para a população. Porque eu acredito sim que as pessoas deixam de fazer muitas coisas por falta de conhecimento, Ah, com certeza. né? E eu acho que a nossa função como engenheira é esclarecer, né? Tornar tudo mais simples, porque a legislação às vezes ela é um pouco difícil, Complexo, né? complexa de interpretação. Então, eu acho que a nossa missão como profissional é transformar isso numa linguagem mais simples para a pessoa que não é formada ter esse conhecimento, né? E também a pessoa tem que estar ciente que qualquer dúvida ela tem, ela pode procurar a prefeitura e vai ser orientada naquele sentido, né? E às vezes também não vai. Aí é onde às vezes comete erros por não procurar o Exato. Então, mais um. caminho correto, né? Ou seja, na dúvida, não faça. É, Procure a prefeitura para poder esclarecer todas as dúvidas, caso o sim. profissional que você procurou não saiba, porque ninguém é obrigado a deter todo tipo de conhecimento, né? E Então, às na vezes a dúvida, pessoa nem procurou ainda um profissional, mas exato. quer começar a fazer uma coisa e vai lá perguntar se pode fazer daquela forma, né? É a melhor maneira, Melhor né? maneira. Lúcia, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que daqui a pouco você já tem que correr lá para a prefeitura, né? Então, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Foi a primeira pessoa que me veio à mente quando a gente pensou em trazer uma mulher que assume um cargo de responsabilidade, né? E a gente sabe que o seu trabalho ali na prefeitura exige muita sanidade mental, né? Porque Inteligência muita emocional. inteligência emocional, exatamente, era essa palavra que eu queria utilizar. Porque você lidar com pessoas, eu acho que é a parte mais complicada do seu trabalho, É. né? Então, assim, parabéns pelo papel que você assume. E você só assume esse papel pela sua qualificação, né? Não é porque o prefeito ele gosta da sua pessoa, mas é porque ele viu em você uma habilidade, né? E você tem todas essas formações e está apta a exercer esse trabalho que você exerce. Então, muito obrigada, parabéns. E você queria falar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço você do convite, poder expor um pouco do que a gente faz lá, né? Legal. Pessoal, hoje nós estamos encerrando essa série, né, com episódios onde nós convidamos mulheres que são formadas nas áreas das engenharias e que atuam nessas áreas. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela paciência. Foi o nosso primeiro contato com esse tipo de programa, né, de gravar episódios. Eu tenho só que agradecer à área pela essa oportunidade, o CREA, porque foi através de um chamamento público que a gente conseguiu recursos para poder produzir esses episódios. Muito obrigada, pessoal. Bom dia.